Olá, queridos. Graça e paz, pastor Leonardo. Hoje eu estou passando por aqui para a gente fazer aqui um resumão da nossa aula um do material A Grande Missão, perdão, nós começamos aqui na semana passada, tá bom? Esse material aqui, nós estamos estudando todo domingo às 9 da manhã e o nosso objetivo aqui é justamente trazer uma nova dinâmica para as nossas células, uma revitalização para as nossas células, em especial nesse momento que a gente vive, a igreja crescendo, precisamos consolidar mais vidas, ganhar mais vidas, ensiná-las, né, o caminho que se deve andar, e para tanto eu estou desafiando toda a nossa igreja a investir agora em uma nova estratégia, e chamar também para a responsabilidade nessa nova dinâmica de desenvolvimento das células, tá? Nós começamos domingo e toda semana eu vou postar para você aqui um resumo, tá? Em vídeo, uma videoaula, rapidinho para a gente poder só ficar alinhado, até quem sabe você que perdeu a aula aí de domingo, poder estar caminhando com a gente, tá ok? Então fica ligado aí e caminha junto com a gente. Na semana passada, nós começamos o nosso conteúdo, fiz lá com o pessoal a dinâmica bem legal. Se você não pôde estar presente, agora não tem como fazer essa dinâmica por aqui, você vai ficar sem, não tem jeito, tá. Mas a gente, conversou alguns temas muito importantes aqui para nossa caminhada como a caminhada de célula, tá bom. Deixa eu passar para você aqui um pouquinho do que nós conversamos. Quando nós falamos aqui, gente, sobre a grande missão, mais uma vez, vou pegar aqui, se você não tem esse material, tá, você pode, é gratuito, tá bom. Você entra no nosso link da bio, no Instagram, por exemplo, você vai encontrar o meu link lá, você vai encontrar a matrícula, você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo está com uma mensagem fixada, esse PDF aqui você pode baixar para você tranquilamente, sem custo algum, ok? Então vamos lá, gente. Eu conversei na semana passada, a gente começou a conversar que para você entender a grande missão, a gente precisa primeiro, né, trabalhar algumas questões muito importantes na visão da nossa igreja, na visão pessoal como indivíduo também. E eu trabalhei pelo menos alguns blocos de entendimento que precisam ser muito bem esclarecidos para você que quer, de fato, viver a grande missão, tá? E a primeira palavra que eu trouxe foi a questão da identidade. Quem sou eu em Deus? A missão, gente, ela não começa, sobre ressaltar aquilo que você precisa fazer para Deus, mas é sobre quem você é para Deus. A missão começa com a sua identidade. Somos filhos de Deus. Você que está me ouvindo aqui, você é um filho de Deus, um filho amado de Deus, embaixador do reino de Deus nessa terra, tá? Ou seja, você não pertence a esse mundo, você pertence a uma nova, a uma outra realidade espiritual, a um novo reino, tá? E é interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque antes de Deus dar a você um propósito, ele precisa revelar a sua identidade. Só vai ficar realmente engajado com a gente nessa visão aqueles que entendem que não é sobre fazer para Deus, mas é sobre quem você é para Deus. Olha que interessante isso. Eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra, tá? Adão foi criado para refletir a imagem de Deus. Você lembra disso que quando Deus criou o homem, disse: "Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança". Então o propósito de Deus era que o homem refletisse a identidade do próprio criador. Quando o diabo vai tentar, o primeiro, né, primeiro casal, a tentação se articula sobre uma proposta de que eles não eram quem deveriam ser. Olha, se você comer desse fruto, você se tornará igual a Deus, porque o que você é agora não é suficiente. Você precisa ser além. Você precisa ser mais do que você já é hoje. Ou seja, a identidade que eles tinham em Deus não era suficiente. Eles precisavam descobrir outra coisa. E veja que o diabo não atacou o que ele fazia. O diabo não se preocupou em atacar a tarefa, a missão de Adão. Deus tinha confiado a Adão ao primeiro casal uma missão. Qual era a missão? Você vai lavrar a terra, vai cuidar do jardim, não é isso? Estava nos primeiros capítulos de Gênesis. Ele não atacou isso, isso não incomodava o diabo. O que incomodava o diabo era a sua identidade, ele vai atacar a sua identidade. Porque para o inimigo atrapalhar o projeto de Deus na sua vida e a grande missão que Deus tem para você, ele não precisa atacar o que você faz, ele precisa atacar quem você é. E esse foi o primeiro ataque. Lembrei também para quem estava na aula, que quando Satanás tentou
Jesus no deserto, vocês certamente se lembram dessa passagem, ele não atacou o que Jesus faria ou o que Jesus já tinha feito na seu na sua vida, ele ataca a sua identidade. Lembra que ele falou: "Se você realmente é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães". Ou seja, o ataque, mais uma vez, um ataque direcionado à identidade e não àquilo que ele fazia. Então entenda uma coisa, para a gente começar a conversar aqui, gente, é sobre a missão, sobre o que Deus tem a fazer na nossa vida, a gente precisa considerar isso com muito carinho, muito cuidado, tá? Que o diabo, ele vai atacar a sua identidade. Só consegue cumprir a grande missão quem já tem trabalhado dentro de si esse conceito de quem você é para Deus, a sua importância para Deus, a sua identidade verdadeira em Cristo Jesus. Segunda consideração que nós fizemos aqui foi a consideração sobre o seu valor, tá? Quanto você vale para Deus, tá? Quanto você vale. O valor de um discípulo, ele não é medido por aquilo que ele faz, mas por quem ele é para Deus, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário pela sua vida, tá? 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, texto que eu li, diz assim: "Não foi com ouro ou com prata que vocês foram resgatados ou comprados, mas com precioso sangue de Jesus". Ou seja, você tem valor, você é importante para Deus, tá? O seu valor está em quem criou você, em quem te redimiu, em quem te resgatou. Isso é muito importante, tá? É muito importante ser lembrado hoje em uma cultura em que a todo tempo o valor, o seu valor é questionado, o seu valor é desconsiderado, você é tipificado por aquilo que você produz, ou por aquilo que você tem. Para Deus não. Para Deus você é precioso. É como se fosse uma nota, pensa numa notinha de R$ 100, vamos supor, né, você pegar essa nota de R$ 100, você amassar a nota, jogar na lama, ela está suja, está amassada, ela perdeu o seu valor? Não perdeu o seu valor, ela está amassada e está suja, mas ela continua tendo um valor. Assim também nós somos valiosos. Você não entender o seu valor para Deus, você nunca vai conseguir cumprir a grande missão, tá. Então é importante que você reconheça quem você é e também qual é o seu valor para Deus. No terceiro bloco que nós conversamos, né, nós estamos fazendo aqui um resumão, tá, gente? Isso aqui é um resumão da nossa aula de domingo, para você não ficar tão perdido com a gente aí na segunda aula. Nós falamos sobre propósito. Para que eu estou aqui? A sua vida na Terra tem um propósito. Deus não colocou você aqui apenas para consumir recursos, ou para produzir, ou para acumular coisas. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito específico para a sua vida. A sua vida na Terra, ela só ainda prevalece por causa de um propósito que Deus tem para você. Então é muito importante para você que está caminhando com a gente, para você que quer estar junto com a gente nessa nova dinâmica, você entender o seu propósito. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito especial para cada um de nós. João 20, versículo 21, Jesus fala assim: "Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês agora". Ou seja, nós não estamos nessa terra sem uma agenda muito bem estabelecida de trabalho, tá? Você não precisa ficar procurando o que fazer, Deus já falou para você, Deus já falou para a gente o que precisa ser feito, só precisamos obedecer às orientações que Ele colocou na sua palavra. Aí você vai descobrir perfeitamente o seu propósito e a sua missão. A Bíblia está repleta de personagens, de pessoas que viveram para descobrir o propósito. Deus tinha um propósito específico para cada uma delas, assim como também tem para você que me ouve nessa hora. E eu finalizei essa primeira parte da aula falando sobre missão. O que que Deus espera de você? Essa parte de missão, você vai encontrar mais ou menos na página 19 em diante do nosso conteúdo, do nosso livro-texto aqui. A página 19 vai começar a falar sobre o que que Deus espera. E aí nós entramos justamente na visão. Deus tem uma visão para cada um de nós, Deus tem uma visão para a igreja, e como igreja nós devemos estar o quê? Envolvidos, engajados na visão que Deus colocou para cada um de nós. Entenda uma coisa muito importante, gente, a visão de uma igreja, ela não é o somatório da opinião das pessoas. "Ah, eu acho que faz essa igreja isso", o outro fala assim: "Eu acho que essa igreja é aquilo", então a gente vai fazer aqui um consenso democrático e vamos decidir qual será
a visão da nossa igreja. A visão é algo dado por Deus. Deus deu a visão acerca da sua igreja. E na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar isso com muita clareza, vamos descobrir perfeitamente essa visão. O que Deus espera de mim, espera de você, é que nós sejamos obedientes, que sejamos fiéis, que sejamos bons mordomos da visão que Ele entregou para nós. Cada servo de Deus, ele tem um chamado específico, mas a visão que Deus dá para a igreja, ela é una, ela é única, ela precisa ser obedecida por mim e por você. E quando nós falamos, e a gente entra aqui, gente, definitivamente no nosso objetivo principal, que é falar sobre a visão celular, falar sobre visão de células para a igreja. Para você que está caminhando com a gente aqui recente, né, na igreja Batista da Cidade, a nossa igreja, gente, ela nasceu de uma célula. A nossa igreja começou na garagem da irmã Mary, do pastor Saulo, aqui na Vila Capri, e assim, um grupinho de pessoas reunidas ali, a Bíblia aberta, comunhão, aquela palavra edificante, adoração, e ali Deus começou tudo. E nós crescemos, avançamos, hoje, né, somos uma igreja que se reúne em muitos lugares e, no entanto, a gente não pode perder a visão de que Deus nos chamou para ser uma igreja grande, sim, Deus nos chamou para ser uma igreja grande, eu creio nisso, mas também de ser uma igreja pequena em relacionamentos, sabe, como uma igreja que se comunica nos grupos menores, uma igreja em que as pessoas entram, são notadas, quando elas faltam, a gente percebe a falta e hoje, infelizmente, eu não tenho esse dom, sabe, de poder olhar lá no auditório da igreja, né, um monte de gente e poder perceber assim: "Gente, poxa, fulano faltou, fulano não veio hoje, o que que aconteceu?". Eu não tenho essa capacidade. Então, o que que a gente está pensando? Numa estratégia, a visão de célula para a igreja é uma estratégia para acompanhamento, para discipular, para que as pessoas cheguem para nossa família e elas fiquem realmente ali, sabe, envolvidas, sejam amadas, sejam discipuladas, sejam treinadas para cumprir o seu propósito, o propósito que Deus tem para cada um de nós, tá. E aí a gente vai falar sobre eu trouxe para a nossa igreja uma palavra sobre aquele momento em que Moisés estava, sentado julgando as causas do povo, se eu não me engano esse texto, deixa eu ver aqui, onde que está? Êxodo 18, se eu não estou enganado, tá. Ele vai falar sobre o quê? Sobre, a centralização da liderança. Moisés era um líder, que centralizava nele todas as decisões, tudo tinha que passar por ele. E aí o sogro dele falou o seguinte: "Olha, não é bom o que fazes, você vai cansar, e vai se cansar e cansar todo o povo". Você imagina milhões de pessoas para serem atendidas, milhões de pessoas para apresentarem as suas questões, e só Moisés para resolver. Ele falou: "Olha, descentralize a liderança, estabeleça líderes de 10, de 100, de 500, de 1000, e eles resolvem as causas menores e as maiores tragam a você". Então a dinâmica de uma igreja estruturada em células é a dinâmica de uma igreja que entende que nenhum líder, ele é competente o suficiente para fazer tudo. Nenhum líder, gente, nenhum líder. Já parou para pensar, gente, que Jesus, ele não começou o seu ministério fundando uma igreja. Jesus não começou o seu ministério com mega eventos nas catedrais de Jerusalém, sabe, chamando os artistas gospels da época, fazendo área VIP e cobrando inscrição. Jesus não fez isso. O que Jesus fez, ele é um exemplo, um testemunho para mim e para você. Jesus fez e treinou pessoas, 12 pessoas, poucas pessoas, um núcleo íntimo de relacionamentos, e investiu a vida neles. E às vezes a gente fica achando que o pastor, ele vai ser bom o suficiente para fazer o que nem Jesus fez. Nem Jesus fez isso, mas um pastor da minha igreja, ele é bom, ele vai fazer sim, ele consegue. Não vai, vai cansar o pastor, vai esgotar a igreja e não vão chegar a lugar algum. Então, uma vez entendendo, e eu já me entendi assim, eu sei que eu não sou capaz para cuidar de tudo, para resolver tudo, e na nossa igreja existem pessoas excelentes, pessoas capacitadas, pessoas que podem muito bem pastorear outras pessoas, cuidar de pessoas, ajudar, a servir e a ministrar sobre vidas. Então, pensando assim, é que a gente tem
embarcado nessa dinâmica, né. Nós já temos células na nossa igreja, para você que está, quem sabe, assistindo a primeira vez aqui uma aula comigo, mas até então, né, estamos caminhando devagar. A nossa visão agora é turbinar isso, gente, é levar toda a nossa família espiritual, todo membro da Igreja Batista da cidade, sede, Campus 15, Monte Belo, todo mundo envolvido. Porque eu vou falar para você, ó, a nossa igreja que está na Amazônia já está todo mundo em célula, tá? Nós temos 16 pessoas na Amazônia, todos estão em célula, todos já estão participando. Então está na hora da sede, tá, acompanhar a nossa futura extensão a Iauara. Já começar de agora, já, poxa, eu não participo de célula, só vou domingo à noite na igreja. E, poxa, você está perdendo, sabe, porque tem tanta gente boa aqui, você pode ter excelentes amigos, excelentes relacionamentos com pessoas da nossa família espiritual. Então eu quero já fazer o convite para você, hoje ainda, depois de assistir essa aula, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, uma forma de fazer contato, um e-mail, algo para você fazer contato com a gente e se inscrever para participar de uma célula mais próxima da sua casa, no seu perfil, é claro, tá bom? Então, o conselho que Jetro deu para Moisés é o conselho que nós, como igreja, precisamos também trilhar. É o conselho de que precisamos dividir tarefa, tá? Precisamos trabalhar em conjunto, precisamos, dividir responsabilidades. O cargo, né, o fardo do pastoreio, ele não precisa ser unilateral, só o pastor lá que vai fazer sozinho, tá. É claro que o pastor continua liderando, continua pastoreando, mas nós entendemos que todos nós podemos cuidar de vidas. O chamado de Jesus, gente, foi chamado para ser discípulo. Jesus chamou você para ser discípulo. Então veja bem, o próprio modelo de Jesus, gente, ele deixa bem claro para nós a importância de investirmos nos pequenos ajuntamentos. A grande celebração, ela é excelente, continua sendo um valor para nós, uma importância muito grande, é muito bom a gente se reunir na igreja, adorar juntos, mas não pode ser só isso, tá? A Bíblia fala que era todos os dias no templo e de casa em casa não cansavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Ou seja, a igreja precisa conjugar essas duas realidades, juntar-se para grandes celebrações, mas reunir-se em grupos menores para o discipulado, para a missão, para continuar avançando na missão que Jesus deixou para cada discípulo. Lembrando que o convite de Jesus é para que nós sejamos discípulos, não é frequentadores de cultos, não é frequentadores de grandes celebrações, de grandes eventos. Não, é que você seja um discípulo. E o discípulo é sobre caminhada. Discípulo é sobre jornada, é sobre dia a dia, é sobre a vida, é sobre relacionamentos. Não foi isso que Jesus fez? Né? Olha para a história dos evangelhos e você vai perceber essa realidade. Jesus não estava lá fundando uma igreja, montou uma igreja e no domingo o pessoal ia lá para reunir com ele. Não, Jesus estava todos os dias com os seus discípulos, estava reunido com eles, comia com eles, passeava com eles, e era de um lado para o outro andando com aqueles discípulos dele. Por quê? Era relacionamento. Então, isso que a gente está querendo trazer para a vivência da nossa igreja, através da expansão na visão das células da nossa família espiritual Igreja Batista da Cidade, tá? Então, aqui no nosso conteúdo, vou ler para você aqui, né, Jesus escolheu 12 para estar com ele, ou seja, a sua célula original, 12 pessoas. 12 pessoas caminhando, pode ser 10, pode ser 15. Eu não orientaria, né, fazer células muito maiores do que isso, até 15 pessoas no máximo. Por quê? Porque senão fica uma coisa muito grande, vira uma mini igreja, né. Então o objetivo é um grupo menor mesmo. "Ah, pastor, poxa, eu estou reunindo aqui, minha célula tem 5 pessoas", ótimo, ideal, o número ideal. Sabe, um grupo pequeno, porque é mais fácil você acompanhar, é mais fácil de você reunir esse povo na sua casa, na sua sala, na garagem da sua casa, qualquer lugar, mais fácil. Botou muita gente, de repente ia ter dificuldade para reunir, né, numa casa, reunir em algum lugar assim. Então o ideal é que sejam grupos menores. O discipulado de Jesus era um discipulado de relacionamento, de vida, ele vivia com seus discípulos, como já disse, ele visitava as famílias, compartilhava reflexões, fazia ensinamentos na prática mesmo. E essa é a missão que Deus tem para a sua vida também, tá? Uma missão que envolva relacionamentos, que envolva um discipulado intencional, tá? E a célula é essa expressão prática dessa família de Deus na Terra. Por quê? Pastor, por que esse nome célula, né? Eh, a célula, a ideia, gente, da célula é uma ideia bíblica, porque nós não temos esse nome célula na igreja, tá? Na Bíblia, tá?
Mas qual que é a visão? A igreja não é o corpo de Cristo? Se a igreja é o corpo de Cristo, a unidade menor do corpo é uma célula. Então a ideia é a unidade menor desse corpo de Cristo, tá. Aqui nós já fomos pequenos grupos, já fomos no passado também núcleo de estudo bíblico nos lares, tem igreja que GC, GDC, não sei qual o nome que tem, não importa o título, gente, o que importa é a visão é essa, a igreja que se reúne nas unidades menores, tá, unidades menores, porque ali ela vai estreitar relacionamentos, não vai superar essa visão de uma igreja que se reúne somente no domingo para celebrar, mas uma igreja que está junto no dia a dia, na vivência, na caminhada, tá. Eu acho que isso é um valor, gente, muito grande para nós, tá. Eu quero fazer um apelo para você hoje. O primeiro apelo que eu faço é: participe de uma célula, tá. Participe de uma célula, procure uma célula para participar, perto da sua casa, tá. Se não sabe, entre em contato com a gente que a gente vai direcionar você para uma. Mas é muito importante que você que está caminhando com a gente, que escolheu a Igreja Batista da Cidade para ser a sua família espiritual, que você comece a entender, tá, que ser discípulo de Jesus, e nosso objetivo aqui não é apenas fazer membros para a igreja, para rolar no hall de membro da igreja. "Ah, minha igreja tem 1000 membros, a minha igreja tem tantos mil membros". Isso não é importante, gente. O importante é saber quantos são verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. E essa é a nossa visão como igreja, transformar pessoas comuns em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, tá, para alcançar esse mundo, né, que tanto precisa de Jesus. Então, participe de um, procure participar. Você que já caminha com a gente, quiser abrir a sua casa, abra a sua casa, seja um anfitrião, sabe, receba na sua casa uma célula, porque da sua casa pessoas serão salvas, pessoas serão enviadas, pessoas serão capacitadas, destinos serão mudados através da sua casa e quem sabe até da sua liderança, tá bom? Então, gente, isso aqui é um pouquinho um resumão da nossa primeira aula, do material A Grande Missão, tá legal? E eu quero fazer um convite para você, próximo domingo, 9 da manhã, participa com a gente, tá? Especialmente no presencial, tá? É o meu convite para que você venha para a igreja, senta junto com a gente, participa com a gente, porque Deus vai fazer coisas novas. Deus tem coisas novas para fazer na nossa família, na nossa igreja, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Posso orar por você? Vamos orar juntos? Deus eterno, muito obrigado por esse momento em que podemos juntos conversar um pouquinho sobre o que o Senhor tem feito na nossa família espiritual e ainda o que há de fazer. Pedimos a tua direção, a tua orientação. Mas o nosso desejo é que cada membro de nossa igreja possa estar caminhando junto, nas grandes celebrações, nos nossos grandes desafios, mas também unido com a sua célula, nos grupos menores, estreitando o relacionamento com pessoas, ninguém caminhando sozinho, porque esse é o objetivo da nossa jornada, caminhar junto, lado a lado, lutando juntos pela nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione nessa visão, e onde estiver essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo, que seja abençoado também. É a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Lembra que eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo algumas orientações sobre como você pode participar das nossas aulas, participar da nossa igreja e participar de uma célula também, tá bom? Se quiser mais alguma informação, você tem os meus canais digitais, também estão aqui na descrição, tá? Contados, e eu me coloco à sua disposição. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você e para sua família.